Então, pessoal, vamos terminar de montar a fonte que já tínhamos começado, que é aquela fonte com tráfego de micro-ondas. Vamos terminar essa, depois a gente faz uma outra. Bem, eu ia fazer um outro circuito e aproveitar um outro circuito, mas os componentes estavam um pouco difíceis de encontrar, então optei por esse aqui. Esse ali é uma fonte regulada, uma fonte chaveada, transistorizada aqui, né, com transistores, e aqui vamos ter a chave de regulagem dela, que vai variar a tensão. Com isso aí, temos uma tensão variável nessa fonte aqui. A questão primeira é aquilo que eu falei para vocês. Escolher os componentes, a gente checar os preços deles, ver a facilidade de encontrar, e aí separar todos para a gente montar a fonte da gente. Essa aqui tem um resistor de 4K7, esse resistor está limitando aqui a corrente nesse N. Esse N não suporta a polarização direta aqui, por causa que ele vai torrar. Então, esse resistor é para limitar aqui. E o Zener, aqui na base, é para controlar a tensão aqui de base aqui, para não estar queimando aqui a base. Aqui o capacitor. Esse capacitor aqui foi onde a gente parou. A gente parou aqui, olha. Lá já tem o retificador e já tem o capacitor grande. Tem esse capacitor aqui de 100 que é um capacitor despolarizado. Aqui 10K aqui é o potenciômetro. BF458 é um transistor. 220R aqui é o resistor também. Pode ser aí de 1/4 de watts. Não é um resistor que vai pegar aqui uma corrente alta, corrente baixa aqui. Corrente alta vai estar passando aqui, olha. Vai estar passando aqui e um pouco aqui. Mas a corrente alta vai estar passando aqui e aqui. Aqui vai ser o controle. Esse 4K7 aqui também, o resistor, para limitar aqui a corrente. E aqui, esse 100 nanofarad aqui é para estar estabilizando aqui a tensão. Então aqui eu fiz um circuito no Proteus também. Olha aqui, montei ele no Proteus, já deixei montado aqui. Então repare aqui o seguinte. O transistor MJ, onde que está aqui a carcaça dele aqui, também é o pino 3, que vai ser o coletor. Esse pino 3, ele tem que ser isolado da placa. Essa parte aqui de alumínio, tem que colocar um dissipador de alumínio aí nele para ajudar a refrigerar o transistor, para ele não queimar. Então esses dois aqui pode ser montado em uma base de alumínio só. Esse pode ser montado em uma só. Porém, esses pinos aqui, ó, pino 1 e pino 2, é isolado aqui do coletor. Então repare aqui, ó, que sai um fio aqui do coletor, vem para cá, mas está pegando aqui no transistor. Não fecha curto aqui no coletor e na base, e não fecha curto no coletor e no emissor, senão a tensão corrente aí passa direto. Então aqui está todos os componentes. Vou colocar o nome desse aqui certinho, que está aqui, olha. Aqui, ó, 4K7. Aqui eu vou deixar esse esquema com o link aqui abaixo do vídeo para vocês baixarem lá no canal, no site. Esse esquema eu vou deixar ele frente e verso. Você pode colocar ele em cima de uma placa perfurada e fazer a montagem, como eu vou fazer aqui. Ou você pode colocar, imprimir ele e depois você passar por uma placa cobreada, e depois dessa placa cobreada você vai pegar e fazer a corrosão com percloreto de sódio. Então vamos lá na prática fazer a montagem e a identificação desses componentes agora. Vamos lá. Bem, pessoal, então vamos terminar de montar a nossa fontezinha, fazer a regulagem dela. Eu vou deixar isso aqui aí no site
vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para vocês baixar esse papel para fazer a plaquinha de circuito de vocês, ou colar isso aqui em cima de um papel dessa maneira aqui, olha. Olha aqui, ó. Basta colar em cima de um papel aqui e vocês vão conseguir montar em cima de um papelãozinho. Ou mesmo que seja uma plaquinha de circuito dessa plaquinha aqui que já vem toda vazadinha. E se vocês se interessarem, eu posso vender o kitzinho completo para vocês. Bem, olha, esse transistor aqui é o MJ15003. Tem o MJ15004, mas ele é diferente aqui, a polarização dele. Esse aqui é NPN e o hoje lá é PNP. Outra coisa a observar, nesse símbolozinho aqui onde vai o MJ, repare que a parte de cima é menor do que a parte de baixo. Essa parte de baixo aqui, olha, é maior. Então vai encaixar ele certinho aqui, olha. Por exemplo aqui, ó, encaixou ele certinho no gabarito. Ao você virar ele aqui, olha, aqui da esquerda para a direita, vamos ter aqui, ó, base e emissor. O coletor desse transistor é a carcaça dele. Esse transistor não é um transistor isolado. Essa carcaça dele aqui é um dos polos. Repare que ele só tem dois polos, olha. Mas o terceiro polo é esse aqui. É a própria carcaça. Porém, nós não podemos colocar esse transistor diretamente aqui no papel, por causa que esse transistor ele necessita de refrigerar. Ele tem que fazer a troca de calor com o ambiente e tem que ter um dissipador bom para ele. Então eu tenho aqui também o dissipador. Arrumei um alumínio aqui muito bom, comprei uns 2 metros desse alumínio que eu vou fazer umas fontes aí que pediram e também fazer uns outros projetos aí, e vou precisar desse dissipador. Bem, aqui o dissipador, na hora de você fazer a furação aí, vai ser de acordo está aqui no diagramazinho. É importante que esses dois furos aqui, onde é que vai ficar aqui, olha, onde é que vai ficar a base e o emissor, não toque aqui nas pontas do transistor. Quando a gente colocar ele aqui, olha, que parafusar ele aqui, parafusar lá na nossa plaquinha, ele tem que ficar aí, ó, isolado aqui, ó. Vai ficar no ar aqui, não vai tocar aqui. Depois a gente pode até fazer um teste com o multímetro aqui e ver se está dando aterramento. Daqui para aqui também a mesma coisa. Aqui nessa carcaça aqui, ela pode tocar. Para ela fazer uma dissipação melhor, você vai passar nela a pastazinha térmica por baixo dele. Vai passar aquela pastazinha térmica para fazer uma dissipação melhor. Então vamos montar. Eu vou montar ele nessa plaquinha. Vou pegar logo aqui o meu papelzinho, colocar aqui, vou colar ele aqui para mim pegar essa referência aqui. E se você quiser fazer o circuitozinho impresso, pode imprimir ele aqui na impressora a laser, num papel de transfer, vira ele ao contrário. Eu vou deixar lá 2 virados e 2 sem virar, 2 correto e 2 espelho chamado, né? Aí com o espelho, quando você colocar ele aqui, olha, aí que você passar o ferro quente, vai ficar aí tudo certinho aí. E se você também for usar silk screen, vai revelar a plaquinha do modo certo e já vai passar aí para fazer a sua plaquinha correta. Como eu falei, eu vou usar essa placa aqui, e do outro lado de cá
eu vou seguir aqui, olha, e fazer a soldagem do jeito que está aqui. Então eu vou colar aqui agora e a gente vai dar sequência. Então vamos conferir aqui o nosso material. O nosso material vai ser 2 MJ15003, está aqui, olha, os MJ. Vai ser 1 MJ13007, está aqui, transistor MJ13007. Vai ser 2R4K7, não é 47K, é 4K7, não chega a 5K. Então, esses resistores eu não tinha, eu tive que fazer aqui uma associação de 2K2, vai ter uma variávelzinha, espero que não torre. Tá aqui os dois. Vamos aí precisar de um R22, um resistor de 22 ohms. Está aqui também. Eu já separo o material da rendija certinho. Vamos precisar de um Zener de 39 volts por 1 watt. O Zener, como eu falei para vocês, é um diodozinho para fechar o circuito ali e regular, não deixar torrar o CI, a base dele. Vamos precisar de um potenciômetro de 10K linear, tá aqui. Vamos precisar de um capacitor eletrolítico, esses capacitores polarizados, de 47 UF por 63 volts. Está aqui, um capacitorzinho pequeno, depois eu meço a capacitância dele para vocês verem. Vamos precisar de um capacitor despolarizado de 100 nanofarad. Percebe que esse ali é de 47 UF e esse é de 100 nanofarad despolarizado. 1 nanofarad é 1000 vezes menor do que 1 UF. E vamos precisar de um transistor BF458, que é esse transistorzinho pequeno. Então esses componentes, transistores, MOSFETs e tantos outros componentes, os CIs, evite estar tocando direto nos pinozinhos dele, tá pegando aqui, que você pode terminar rompendo a base de um transistor desse que seja sensível. Algumas pessoas até usam uma pulseirazinha para tirar a energia estática do corpo e faz um aterramentozinho. Outros, às vezes trabalham com os pés no chão para já descarregar e às vezes pega no chão, ou às vezes até tem uma bancada que tem um aterramento, colocou as mãos na bancada aqui, já descarrega. É igual quando você vai medir um capacitor desse com o capacímetro, é recomendado que você não segure nos polos para que a medida não dê errado, que a sua mão ela pode ter uma energia estática, como eu estou falando, e aí o aparelho vai acusar essa energia e dar um erro de medida. Então eu vou medir para vocês verem esses capacitores. Então olha aqui, olha. Aqui está na escala de capacitância 20 UF, ou melhor, 20 NF, 20 NF. E esse aqui 2 UF. Vou colocar aqui em 2 UF e vamos medir esse capacitor despolarizado e ver a capacitância dele. Olha lá, deu 108. Essa é a tolerância do capacitor, aí de 5% mais ou menos. Ele tem uma diferençazinha aí para mais ou para menos, a depender do uso dele. Bem, agora se eu baixar aqui, olha, vou botar ali, coloquei ali de 100, ou melhor, de 2, de 20 NF.
deu erro lá, olha, deu número infinito. Isso quer dizer que o aparelho não conseguiu medir nessa escala aí. Agora voltando aqui, olha. Olha aí. Agora está na escala ali de 20 o F. E vamos medir esse capacitor aqui que é de 40 o F. Olha. Não mediu também, olha. Tem que colocar aqui na escala de 200. Polarizar, isso aqui é um capacitor polarizado, tem que polarizar certo. O menos aqui no menos e o mais no mais, senão ele não mede também. Ali, ó. 48. Que é a diferençazinha dele. Então já medimos aí os capacitores, os resistores ali não precisa não. Olha esse aqui de... Esse aqui o que eu fiz com ele foi fazer em série aqui, olha. De 2K2. Vai ficar essa média aí de 4K5 mais ou menos, que ele tem uma tolerância. Eu vou fazer a montagem aqui. Vou colar aqui assim, olha. Aí depois eu venho com essa basezinha, vou parafusar ela aqui. Já com os transistores. E aí vamos dando sequência à nossa montagem. E aí eu vou explicando para vocês tudo certinho. A soldagem tudo certinho. Então vamos lá. Pronto, colei o papelzinho aqui, ó. Só para mim ir orientando. Que agora eu vou colocar essa base aqui, como eu falei. Fazer o furinho ali. E dando continuidade aqui à montagem. Que os componentes já vai encaixar nos lugares certinho. Já tem os locais dele aí certinho já. Com as suas numerações. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. É porque na câmera não dá para pegar muito bem não. Mas ele já tem os númerozinhos dele certinho. Então vou encaixar os componentes nesses cantinhos certinho aí. Depois é só eu acompanhar o verso aqui, olha. Porque a placa é perfuradinha. Eu viro aqui, olha. Coloco na direção certa. E vou fazendo a soldagem igual está aqui. Fazendo as ligações certinho. Pronto, parafusei aqui certinho. Já conferi se não está em curto aqui. Não está em curto. Logo ele não ficou tocando lá. Agora eu vou acabar de encaixar os outros componentes no lugar. E ir fazendo a soldagem dele. Olhando aqui, olha. Tudo que eu estiver olhando aqui, ó. Seguiu isso aqui. Não tem erro, olha. De acordo com as ligações aqui. Eu vou fazer a ligação aqui dos furadinhos. Olha aí, para fazer as ligações aí, se você estiver usando essa placa perfurada, ou mesmo papelão, você pode ir usando o fio, vai fazendo as ligações, ó, e dando a solda nos terminaizinhos dos transistores, igual eu estou fazendo aqui. Então vou dar continuidade aqui. Então tá aqui, pessoal, tá montado aqui já o circuitozinho. Coloquei todas as peças aqui no lugar. Eu só tive que fazer uma pequena modificação, porque assim que eu montei ele, que eu fiz o teste, o transistor BF começou a aquecer demais. Aí eu dei uma olhada no sistema, aí eu tinha invertido uma trilha. Olha, observa aqui. Então essa trilha aqui, olha. Essa trilha aqui, olha, ela vinha direto. Só que essa trilha não passa direto. Essa trilha era cortada aqui. Para vir para aqui. Para a base do transistor MJ13007. Então ele ia pegar na base para disparar. E o BF não estava pegando na base. Ele estava pegando aqui no meio, que é a parte aqui do coletor. Do coletor do MJ. Aí estava dando erro. Mas eu observei a trilha.
Cortei ela aqui, olha. Olha aqui, eu cortei ela aqui, ó. Cortei ela aqui e deixei ela na base do MJ aqui, ó. O MJ aqui. Aqui é o transistor BF. Então, quando vocês forem soldar aí, que essa aqui ela só tem as anilhas. Se vocês for soldar, coloca um fiozinho fininho e aí faz a solda para fazer a trilhinha fina. Aqui no fio grosso você descasca o fio grosso, né? A passagem dele lá. O negativo aqui passa direto, que esse controle aqui estamos fazendo do lado positivo. Aqui, ó. Então, tá entrando aqui. Entrou na hora de sair daqui, ó. Tá entrando aqui na carcaça do MJ aqui, ó. Do MJ15. Entrou aqui e vai ser disparado aqui pela base dele. Então vamos lá, fazer as medições agora. Aí depois eu reviso lá o Proteus, o circuito aqui certinho e coloco para vocês já certinho aí. E quem tiver interesse no kitzinho é só me falar que eu mando um kitzinho desse. Você paga as peças. Já completo, se querer aqui o dissipador de alumínio já vai completinho. Agora você terá que montar, fazer as suas montagens certinha, porque o que vai dar gosto você fazer o circuito é você mesmo montar. Não é você já receber o circuito montadinho aí você vai estar comprando já a placa pronta. O bom é que você monte, olhe direitinho, aprenda a fazer suas montagens. Então vamos lá fazer o teste. Então só corrigindo aqui, olha. Só revisando aqui. Então, na nossa fonte linear, temos o trafo, o retificador e agora o regulador. Então foi em 3 etapas, né? Preparamos o trafo, o retificador e o regulador. Então vou ligar certinho aqui. Vou só plugar aqui, mas quando vocês for fazer esse tipo de plugagem aí, tenha cuidado para não tá deixando um fio tocar no outro, porque ele torra o circuito rápido, que a carga aí é alta. Sobre o circuito aqui nos resistores, eu coloquei, como eu falei para vocês, de 2K2, deu certo, não aqueceu o sistema não. Então aqui está na escala de tensão contínua. Vamos medir aqui a nossa fonte lá direto, olha só, retificada, ficou em 21 volts com capacitor e tudo ali que o capacitor alterou a tensão. E na saída aqui vamos ter a tensão regulada de acordo com a nossa necessidade. Lembrando que essa fonte ela vai fornecer aí 20 amperes mais ou menos em 12 volts. Mas em 13 volts, ou melhor, mais em 20 volts, ela não vai oferecer os 20 amperes, porque aí a potência dobra quase, né? Esses transistores MJ, ele suporta aí uns 20 amperes mais ou menos de corrente. Mas nessa configuração aqui, ele cai um pouco essa potência dele. Então vamos lá. Olha, 2 volts, 3 volts. Aí, 13.3 volts. Depois a gente vai mexendo aqui, olha, no potenciômetro aqui, ó. Aí vamos controlando ali e até chegar ao máximo lá da nossa fonte. Essa fonte a gente poderia colocar ali até 100 volts ali, que ela ia dar uma regulagem aqui. Esse tipo de fonte aqui, ele dá até para fazer um controle de velocidade de motores. Só que não é uma velocidade assim, não é um torque preciso. Por causa que vamos estar controlando na voltagem. Não vamos estar controlando a corrente, o pulso do motor. E quando a gente faz um controle modulado para motores, um PWM, a gente vai estar controlando ali o motor
na amperagem, a corrente dele, vamos estar controlando a corrente dele, mas não vai perder torque. Perde um pouco de torque, mas não igual nesse caso aqui. Um outro dia a gente vai fazer um circuito PWM, e aí vamos detalhar ele bem detalhadinho, igual a gente fez aqui com essa fonte. Então olha aqui, olha. Então o reguladorzinho deu um excelente controle. Está indo aqui de 1 a 20 volts. Se a gente tivesse colocado aqui a ter aí uma tensão maior, ele controlaria também. Mas que essa tensão não passe mais de 100 volts para não forçar os transistores MJ, que eles vão aguentar aí o máximo 140 volts a 150. A partir disso aí você já começa a forçar os transistores. Então eu vou agora colocar uma carga aqui de um motor, um pequeno motorzinho, para a gente testar as regulagens certinho. Vamos lá. Então olha aí, esse motorzinho é um motor ventilador de carro. Aqueles ar quente que tem de carro. O ar normal de carro. Então ali com 1 volt e pouco ele não roda ali, né? Então vamos aumentando aqui a tensão. Já começou a rodar devagarinho ali, ó, com 2 volts, ó. Então se isso aqui fosse um controle de um motorzinho, um motor de arame ou qualquer coisa, daria pra gente fazer um controlezinho até bom, olha. Olha. Ali a 3 volts já começa a ter uma boa velocidade. A 7 volts ali já está em bem. Os MJ já começam a esquentar bastante, olha. Tô ali no máximo ali com carga, ó. A fonte deu no máximo com carga, ela ficou mais ou menos ali, olha, 12 a 13 volts, ó. Então ficou ali uns 11 volts mais ou menos com carga. E sem carga, essa questão aqui de alterar a tensão por causa dos capacitores. Eles carregam e aumenta a tensão. Então nossa fontezinha ela ficou boa. Depois eu vou testar ela com a carga maior e tentar medir aqui a corrente de uso dela, a corrente de trabalho, e ver até quanto ela suportaria aí. O dissipador aqui ficou bom, está dissipando bem. O transistor BF ele não aquece, se ele aquecer tem algum erro aí. O transistor MJ3007 ele vai pegar um calorzinho aí, mas assim médio, não vai aquecer tanto. E se vocês quiserem colocar um dissipadorzinho aqui no MJ3007, dá para colocar também. Mas eu não senti necessidade não, que testando com ele. Agora os transistores MJ15003, eles aquecem bastante. É um transistor que ele vai dissipar aí para mais de 50 watts aí cada um desses. Então quando tiver tudo montado, o circuito certinho, a gente colocar uma ventilação, melhora bastante a dissipação aí. Mas o que eu queria mostrar a vocês era justamente isso aí. O controle aqui da nossa fonte. Então conseguimos um bom controle. É tanto que vocês viram aí, deu a ter uma boa regulagem com o motor. Se fosse um motor para a gente testar uma velocidade, daria também para fazer um dime. Enfim, aqui é o regulador. Esse regulador que fizemos, ele vai suportar uma tensão de 1
a 100 volts mais ou menos. Até 100 volts, 120 volts ele vai suportar com tranquilidade. A exemplo, se você pegar um trafo 110 aí e retificar ele, não é bom colocar capacitores, por causa que ao você colocar capacitores, essa tensão vai subir mais. Então esse trafo, você retificar ele, dá para fazer um reguladorzinho desse e controlar a tensão. Lembrando que quando ele estiver em 12 volts, ele vai suportar os 20 amperes, mas quando ele estiver em 100 volts, não vai suportar os 20 amperes. Porque se a gente observar, a potência vai mudar. A exemplo aí, 20 amperes de corrente em 12 volts, se você multiplicar, você vai ter uma potência. E se você multiplicar 20 amperes em 100 volts, você vai ter uma potência aí 10 vezes maior. Então, nesse circuito não vai suportar essa potência, porque o preparo dele foi para isso. Outra questão, um circuito desse preparado daria para colocar em uma máquina de solda? Daria sim, mas um circuito desse aqui, se a gente for montar ele preparado certinho para os picos de tensões, de solda, isso, aquilo, às vezes se torna um pouco caro e pode ter outras alternativas melhores. Mas depois a gente vai estudar melhor esse circuito, se dá para a gente ampliar ele e fazer algum regulador de máquina de solda, uma maquinazinha pequena, e ver o comportamento dele. Então eu vou modificar só essa parte lá no Proteus e posto para vocês. Então se vocês gostaram dessa aula, clica em OK, compartilha esse vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer e ajuda com que eu possa postar mais vídeos para vocês, possa ter uma disponibilidade melhor para postar mais vídeos para vocês. E muito obrigado, se inscreva no canal e até a próxima.